Olá, meus amigos. Começa agora mais uma edição do Fala MPSP, um projeto do Centro de Comunicação Social do Ministério Público de São Paulo, que tem como objetivo colocar em contato direto com a população, com a opinião pública, os promotores e os procuradores da nossa instituição. Eu agradeço já que, na largada, a imensa gentileza do doutor Ayrton Buzo, que atendeu o nosso convite. Doutor, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa franca aqui com a nossa audiência. Boa tarde, Cláudio. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação participar dessa reunião juntamente com a minha colega Bruna. E a nossa segunda convidada, a doutora Ayrton já anunciou, é a doutora Bruna Varejão. Vocês podem notar que a gente tem gerações diferentes aqui do Ministério Público, né? Doutor Ayrton, um dos promotores mais destacados da nossa instituição, muitos anos de Ministério Público de São Paulo, e a doutora Bruna, que é um talento aí da nova geração. Doutora, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Cláudia, agradeço também o talento destacado, acho que não mereço, mas agradeço o espaço e agradeço também ao Ayrton, né, por estar aqui conosco hoje, para que a gente possa aí conversar sobre esses temas tão importantes. Perfeito. Eu quero agradecer também, já aqui no início dos nossos trabalhos, vamos dizer assim, né, a Suzy e a Carol, que são as intérpretes de Libras, que vão nos auxiliar aqui para que a nossa mensagem alcance ainda mais gente. Doutor Ayrton, eu vou começar com o senhor. A primeira pergunta eu vou direcionar ao senhor, mesmo porque eu acabei de descer do gabinete do Procurador-Geral de Justiça, estava lá conversando com o doutor Paulo Sérgio e com o doutor Ivan Agostinho, o nosso subprocurador-geral de Justiça Criminal, e ele falou: Cláudio, você vai entrevistar o camarada mais importante que tem no Ministério Público quando é essa questão aí de NUIPA, de negociação e tal. E, evidentemente, eu faço das palavras do doutor Ivan as minhas, porque o senhor é uma grande referência para o Ministério Público de São Paulo e diria para o Ministério Público brasileiro quando a gente trata desse assunto, né, que é a via negocial. Mas, internamente, os promotores, os procuradores de justiça se referem a essa técnica como a técnica da autocomposição. Doutor Ayrton, o que é autocomposição? O senhor pode explicar didaticamente para o nosso público? Bom, Cláudio, primeiramente eu quero agradecer essas palavras elogiosas que você me dirigiu e, sobretudo, transmitindo as palavras do Procurador-Geral e do colega Ivan, as quais eu atribuo muito mais às nossas relações de amizade do que a um eventual merecimento. Mas a autocomposição é um método de resolução de conflitos, né? Nós temos diversos métodos de resolução de conflitos, mas a autocomposição é um método de resolução de conflitos em que as próprias partes envolvidas no litígio, envolvidas no conflito, procuram encontrar uma solução consensual, sem a necessidade, em princípio, de que haja uma decisão de um terceiro, de um juiz. Mas nós temos também a autocomposição dentro de um processo judicial. Então, o que nós podemos falar, em resumo, é que é um meio em que as pessoas encontram uma solução através do diálogo, através do respeito, através do reconhecimento das necessidades e interesses das partes. Seria, assim, em breves palavras, o que é autocomposição. Perfeito, ou seja, então é privilegiar a via negocial, podemos resumir dessa forma, para quem não é afeto às questões do direito. Sim, nós podemos dizer privilegiar o diálogo, a escuta, o respeito às posições divergentes, se dispor a encontrar uma solução que atenda de modo razoável as duas partes que estão envolvidas no conflito. Mas, acima de tudo, a escuta e o respeito. Perfeito, perfeito. Doutora Bruna, a senhora é assessora do Centro de Apoio Operacional Cível e tem a atribuição, dentro do CAUCível, como a gente chama aqui no Ministério Público de São Paulo, de cuidar justamente dessa parte, né? É uma das suas atribuições. E eu queria que a senhora nos explicasse, doutora, em que medida que a senhora vê a utilização dessa técnica como
o fortalecimento de uma exigência que é cada vez mais forte para todo o Ministério Público, que é aquela história da resolutividade. Ou seja, o importante é que o promotor de justiça resolva o caso. Se é pela via judicial ou não, isso é um detalhe. O que se espera é que o promotor resolva o caso. Como é que a senhora comentaria esses dois aspectos, né? A autocomposição, o privilégio ao diálogo e essa questão da obrigação que o promotor de justiça tem de ser resolutivo, doutora? Bom, tradicionalmente, a atuação do Ministério Público, eu diria de todos os atores do sistema de justiça, tem sido o que a gente chama de demandista, né, no sentido de propor ações judiciais. E aqui eu acho importante fazer a ressalva, né, que o Ayrton já disse, que a autocomposição ela pode acontecer também no seio de um processo judicial. Inclusive, o novo Código de Processo Civil convoca o juiz a constantemente incitar as partes a se comporem, né? Mas nós temos privilegiado a via extrajudicial. Então, quando a gente fala em atuação resolutiva, né, sobretudo olhando para o Ministério Público, o incentivo da autocomposição, atuar de maneira autocompositiva, tem tudo a ver com atuar de maneira resolutiva, ou seja, não priorizar mais a via judicial, a via da propositura de uma ação judicial, que, veja, continua sendo uma via possível, né? A propositura do processo muitas vezes é necessária, em áreas como a criminal, ela é quase sempre imprescindível em razão da obrigatoriedade, mas, né, o Ministério Público Resolutivo prioriza a autocomposição, prioriza o diálogo, porque entende, né, parte do pressuposto de que essa via negocial e dialógica, né, com base no diálogo, ela gera maior satisfação das partes e, consequentemente, um maior índice de cumprimento dos acordos. Isso, com certeza, é resolutividade, é resolver o problema, né, adereçando as questões desde a raiz. Perfeito, doutora. Eu registro que a gente já recebeu a primeira pergunta do público. A Ludicena, 1970, já mandou aqui, assim que ela se identifica, né? Aqui, já mandou o seu questionamento, que eu vou fazer a seguir. Mas antes disso, eu gostaria de ouvir o doutor Ayrton sobre essa questão, esses dois conceitos, né? Diálogo e essa necessidade que o promotor de justiça tem, né? De apresentar esse valor da resolutividade. Aliás, doutor Ayrton, quando o senhor entrou no Ministério Público, acho que isso nem era muito discutido nessa questão da resolutividade, quando o senhor começou a carreira, né? Mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. Como é que o senhor poderia abordar essa questão, doutor? Cláudio, o Ministério Público caminha no sentido da atuação resolutiva, mas é uma instituição com DNA demandista, como a doutora Bruna já mencionou. Este é um processo que a sociedade brasileira está enfrentando. Nós temos uma postura na legislação anterior voltada integralmente para a demanda, para solucionar a questão na frente do juiz, transferindo para ele a decisão de um conflito. Da Constituição de 88 para cá, e sobretudo após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, nós passamos a ter um tratamento específico, legal, e também com a lei de mediação, conduzindo as pessoas para que elas busquem uma autocomposição, que elas busquem a negociação. Nós temos hoje uma fala no sentido de que a população brasileira ela está voltada, e os profissionais do direito, à utilização de mecanismos adequados à solução de conflitos. Quando nós falamos de mecanismos adequados, nós não estamos afastando a via judicial para a solução do conflito. Então, a via judicial é um mecanismo, a via autocompositiva é outro mecanismo, a utilização da negociação, da arbitragem, são mecanismos judiciais, são mecanismos adequados de solução de conflitos. Então, nós vivemos um processo de adaptação, não é só a instituição, o Ministério Público, mas a sociedade também. A sociedade começa a observar
que ela pode utilizar esses mecanismos de acordo com o tipo do conflito, de acordo com o momento, né? E para conseguir uma solução mais adequada. Essa é a visão atual da utilização desses mecanismos. Perfeito. Eu vou agora, doutora Bruna, mencionar aqui a questão da ludecena. Eu quero que a senhora responda, o doutor Ayrton também. Ela faz o seguinte questionamento: é possível mensurar quanto se economiza em recursos do sistema de justiça e em horas dos juízes, promotores e servidores com a realização de acordos? A gente sabe que o sistema de justiça custa caro, mas é possível mensurar, doutora Bruna? A gente consegue dar esse dado para a Ludecena que nos acompanha? Olha, Cláudio, que seja do meu conhecimento, não existe nenhum estudo com uma metodologia correta, né? Um estudo ainda que encomendado pelo CNJ. A verdade é que o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Conselho Nacional do Ministério Público têm realizado uma série de estudos nesse esforço de mensurar a realização da justiça, mas eu desconheço um estudo técnico, né, com dados confiáveis. O que eu acho que é importante ponderar diante dessa pergunta? Muitas vezes o processo autocompositivo, e aí, como o Dr. Ayrton trouxe, existem algumas técnicas, né? Ele pode até durar mais do que um processo judicial. Né? Então, às vezes, a gente olha para um processo judicial, a depender da natureza do processo, que vai ter uma duração de tempo menor do que o processo autocompositivo. Mas mesmo, o que a gente... Desculpa, doutora, mesmo considerando recursos, instâncias superiores? Bom, dependendo... Está falando só de primeiro. Depende, né? Olhando para a primeira instância, sobretudo. Mas o que é importante a gente considerar aqui? O custo de oportunidade, né? É uma expressão que a gente importa da economia, que significa implementar a justiça ou realizar o acordo, ou, enfim, adereçar o problema e construir sua solução em um determinado momento, de forma que, como eu disse, as partes se sintam satisfeitas com aquela resposta. Muitas vezes a resposta heterocompositiva, que é colocada por um terceiro, pela via judicial, ela não vai adereçar à vontade das partes e vai haver um baixíssimo índice de cumprimento, mesmo quando a gente consegue, eventualmente, uma sentença. E aí é que vai entrar esses recursos, né? Aí a pessoa recorre, quando sai o processo tem que entrar com o processo de execução, e aí vão os anos a se perder. Então, a gente não tem um estudo técnico que mostre. Certo é que eu diria que, na maior parte das vezes, isso do ponto de vista da nossa expertise, o processo autocompositivo é mais célere do que o processo judicial, sobretudo, como você disse, levando em consideração que hoje nós temos 4 instâncias judiciais, né, o primeiro, segundo grau e depois recurso para as cortes superiores. Mas o que eu acho que é mais importante de deixar claro aqui, ainda que, eventualmente, uma sentença judicial saia mais rápido, né, pelo menos a do primeiro grau, o grau de satisfação, e isso aí sim existem estudos de neurociência, inclusive de universidades estrangeiras, o grau de satisfação e, consequentemente, de cumprimento é muito maior nos acordos autocompositivos. Doutora, eu quero ouvir o senhor. A difusão da resolução de conflitos pela via negocial, ela impacta o sistema de justiça no sentido de reduzir os seus custos? Existe alguma mensuração em relação a isso? Como a doutora Bruna já mencionou, eu também não tenho conhecimento de estudos técnicos, de avaliações técnicas a respeito desses resultados. A impressão que nós temos, pela experiência desenvolvida ao longo dos anos, é que efetivamente há uma redução de tempo, há uma redução de atuação dos atores da justiça no encontro dessas soluções, mas o que é mais importante disso tudo é a participação ativa das partes, das pessoas envolvidas, em encontrar uma solução. Como a Bruna mencionou, quando nós temos uma solução encontrada pelas partes, dificilmente esses acordos são descumpridos. Diferentemente, quando uma decisão impõe uma solução que certamente vai encontrar uma parte satisfeita e a outra insatisfeita, ou como nós costumamos falar, vai ter um ganhador e um perdedor. Às vezes, as decisões judiciais conseguem ter duas pessoas insatisfeitas, as duas partes acabam recorrendo. Então, isso demonstra que nem sempre a decisão judicial ou a decisão de qualquer ente que foi designado para decidir um conflito vai ser satisfatória. Diferentemente, quando as partes encontram uma solução, não está afastada
também a possibilidade, diante de um acordo autocompositivo, que as situações fáticas no decorrer do tempo venham a se alterar. Eu cito como exemplo uma questão de direito de família, onde, através de um processo autocompositivo, o casal que está, por exemplo, se divorciando e que esteja estabelecendo regras de guarda, visitação, pensão alimentícia, possa, posteriormente, ter necessidade de rever essas cláusulas. Mas isso também pode acontecer de forma novamente autocompositiva, sem a necessidade de utilização da segunda, terceira, enfim, instâncias do Poder Judiciário. Então, com essa visão, Cláudio, eu imagino que qualquer estudo científico acerca de custos, de horas trabalhadas, com certeza vai caminhar para um resultado muito, muito satisfatório. Ah, não tenha dúvida, doutor. Doutora Bruna, chegou uma pergunta aqui da Cleusa Miranda, que nos acompanha. Ela pergunta o seguinte: quais seriam as formas consideradas adequadas de resolução de conflitos? Ou seja, existem várias possibilidades, várias técnicas, né? Quais são elas, doutora? Bom, inicialmente a gente pode falar em dois grandes grupos, que é a heterocomposição e a autocomposição. Na heterocomposição, um terceiro, imparcial, ajuda as partes ou determina qual que é a vontade do direito, né? A gente diz, vai dizer o direito no caso concreto. O exemplo clássico de heterocomposição é uma sentença judicial, né? Um processo judicial em que, ao fim, um juiz de direito vai dizer ali, um juiz de trabalho, enfim, um magistrado, vai dizer qual que é a vontade da lei no caso concreto e determinar a quem cabe o direito. A gente costuma dizer que o processo judicial tradicional, ele trabalha na lógica de ganhador e perdedor, né? Como o Ayrton disse, às vezes a gente tem duas pessoas insatisfeitas, mas a rigor a gente trabalha com um ganhador e um perdedor, porque um, inclusive, é o sucumbente, né? Aquele que perdeu a demanda. Quando a gente olha para o segundo grupo, que é o grupo da autocomposição, como o Ayrton também disse, aí a gente vai ter técnicas, mais de uma, em que as partes, através do diálogo, da escuta e do respeito, constroem a solução do conflito, né? Ou abordam o conflito, é melhor até do que dizer constroem a solução. Então, a gente vai poder falar na mediação. Então, na mediação existe a figura do mediador, é a sua diferença, existe a figura do mediador, que não dá, ele não determina concretamente qual é a resposta, mas ele ajuda as partes a chegar na melhor resposta para aquele caso. A gente tem as técnicas restaurativas, né, da justiça restaurativa, em que há a figura do facilitador, que também ajuda as partes a criar a solução para um conflito. Nós temos a conciliação, que acontece sobretudo no bojo dos processos, ou seja, no seio, né, durante o curso dos processos judiciais, e a gente tem visto nas últimas décadas a multiplicação dos sejusques aqui em São Paulo, que são os centros de conciliação judicial, justamente pelo que eu disse, porque o próprio judiciário vem sentindo essa necessidade de incentivar a autocomposição, então nós temos a conciliação, e a negociação, né, em que as partes diretamente interessadas vão ali tentar chegar num consenso. Há ainda, se preciso mencionar, a arbitragem, né, em que a figura do árbitro é uma espécie de heterocomposição, porque o árbitro também vai dizer a quem serve o direito no caso concreto, mas fora de um processo judicial, então fora do poder judiciário. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Olha, a gente hoje trabalha com o termo justiça multipórtas, né, que é aquela justiça que você pode construir a justiça e veja, não a justiça poder judiciário, mas a justiça valor, de várias formas. Antes a gente só via uma porta, que era a porta do poder judiciário e do processo judicial. Agora a gente consegue enxergar várias portas. Eu uso a analogia das ferramentas. Então, antes a gente tinha que bater um prego, mas a gente só tinha uma chave de fenda. E a gente tentava bater aquele prego, mas não conseguia, porque só tinha uma chave de fenda. Agora a gente entende que a gente tem um martelo, tem uma chave de fenda, tem uma chave de rosca, sabe? A gente consegue entender que são várias as ferramentas. Cada situação exige uma técnica. Para diversos tipos de problemas. Isso. Perfeito, perfeito. Interessante essa analogia, não tinha me ocorrido, né? Várias ferramentas, dependendo do problema que se apresente, eu vou usar a ferramenta A ou a ferramenta B. Doutor Ayrton, tem uma pergunta aqui interessante da Jus Páscoa.
espero ter pronunciado corretamente aqui, como as pessoas usam nicknames, vamos dizer assim, né, na internet, às vezes tem algumas coisas assim diferentes. Mas, diferentemente da Ludicena, que fez um questionamento a partir de uma visão do Estado, né, ou seja, a autocomposição reduz o custo do sistema de justiça, a pergunta que a gente recebe agora tem como perspectiva não o Estado, mas o cidadão. Ela pergunta o seguinte: qual a vantagem da autocomposição para os cidadãos e cidadãs, ou seja, né, cidadão comum, não para o Estado? Que fatores o senhor poderia apontar, doutor? São muitos os fatores. Nós poderíamos sintetizar em dois aspectos. Quando o cidadão participa efetivamente de uma solução de um conflito, ele estará desenvolvendo o diálogo, está desenvolvendo a escuta, o respeito e também o empoderamento. Ou seja, quando nós temos um conflito, os estudos revelam que sempre nós temos uma parte que é considerada a opressora e nós temos uma pessoa que é a oprimida, que por diversas circunstâncias não consegue expressar as suas necessidades, não consegue expressar o seu inconformismo com a situação. Ela não é ouvida, né? Ela não consegue se expressar, e a outra, que é a opressora, às vezes impõe posições que também não a satisfazem, porque ela não é atendida pela outra parte. Então, quando nós falamos em que nós temos a oportunidade das pessoas se expressarem de forma respeitosa, que elas tenham oportunidade de ouvir e, acima de tudo, desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro para tentar encontrar uma solução. E um outro aspecto que é o exercício também de cidadania, é o empoderamento. É você criar na pessoa um posicionamento, uma forma dela se expressar e de ouvir, para que ela possa, nos próximos conflitos, nós temos que ter em mente que nós, por vivermos no ambiente social, nós estamos sujeitos a nos envolver em conflitos a todo instante. Nós não temos assim uma prevenção absoluta de como evitar conflitos. Às vezes você se envolve em conflitos no seu cotidiano, dentro de um transporte público, você se envolve em conflitos com o vizinho, com o familiar, sem que você tivesse a dimensão exata daquele acontecimento. Então, para o cidadão, ele criar, dentro da sua perspectiva de vida, mecanismos de tentar, através do diálogo, isso é o empoderamento, tentar solucionar os seus conflitos, nós estaremos, com certeza, com um ganho expressivo no âmbito pessoal. E no âmbito profissional e no âmbito das relações familiares, essa também é uma técnica que vai ajudar a pessoa a evitar, com certeza, o uso do Estado para resolver os seus conflitos. O Estado, ele tem o serviço de solução de conflitos, hoje vários deles gratuitos, mas a grande maioria, quando buscado o serviço judicial, ele é um serviço oneroso, é um serviço que demanda mais tempo. Então, encontrar soluções em ambientes conciliatórios, em ambientes autocompositivos, significa um ganho extraordinário para o cidadão. Não há dúvida quanto a isso. Doutora Bruna, pergunta aqui do W. Risídio, que diz o seguinte: como seria resolver um conflito pelo diálogo e como o Ministério Público vem trabalhando essas técnicas de resolução de conflitos? Acho que o foco da pergunta que a gente recebe agora é o seguinte: como a instituição se prepara? A senhora já apresentou, existem diversas técnicas, mas como o Ministério Público se prepara, né, para utilizar essas diversas técnicas de autocomposição? Perfeito, Cláudio. Eu queria até fazer um acréscimo a isso que o Ayrton trouxe brilhantemente. Eu ia dizer que, e aí ele falou essa questão do conflito, eu me lembrei de uma coisa que eu conversei essa semana. Eu falei, a gente faz curso de técnicas de mediação
técnicas de negociação, método Harvard. E aí eu tenho uma filha de 2 anos, e eu venho negociando com ela. E aí eu disse, eu vou dizer que eu agora sou negociadora nível formada no método mãe de criança de 2 anos. Então, isso que a Ayrton diz, né, sobre constantemente a gente trabalhar a negociação, a gente está em conflito, o conflito ele é inerente à condição humana. Sem Qual que dúvida. eu acho que é a virada de chave aqui? É entender o conflito não como uma coisa ruim, que a gente precisa apagar ou que a gente precisa resolver o mais rápido possível, mas sim como uma oportunidade. E aí, como a Ayrton trouxe brilhantemente, uma oportunidade de ouvir, uma oportunidade de praticar empatia, uma oportunidade de nós crescermos enquanto seres humanos, uma oportunidade de exercermos a cidadania para resolvermos nós os nossos problemas e não transferir a responsabilidade pela resolução desses problemas para um terceiro. E eu gosto sempre de fazer a ressalva. É óbvio, gente, o processo judicial é importantíssimo, é um ganho democrático, é um ganho da nossa sociedade. Mas, às vezes, a gente está tentando bater um prego com a chave de fenda, né? Então, é isso. Eu acho que a grande virada de chave é entender esse conflito como uma oportunidade. Então, é isso, resolver o conflito como diálogo, e aí já puxando para essa outra pergunta que você me fez, é colocar as pessoas para conversar, primeiro, entendendo qual que é a técnica mais adequada ao caso, às vezes vai ser uma mediação, às vezes, sobretudo se já tem um processo judicial em curso, vai ser uma conciliação judicial, às vezes vão ser práticas restaurativas, que aí tem uma estruturação um pouco mais ampla, e aí, enfim, nesse diálogo, permitir que essas partes construam aquilo que é a solução mais adequada para elas. E veja, a gente, enquanto operadoras e operadores do direito, muitas vezes a gente vai achar, não vai concordar, vai achar que as partes chegaram numa solução ruim, né? E é isso que eu disse, né? O sistema de justiça, ele foi criado e ele funciona conosco, promotores, defensores, advogados, juízes, dizendo às pessoas qual que é a melhor solução. Então, a gente precisa saber que nem sempre a solução construída vai ser a que a gente entenderia que era melhor para o caso, mas vai ser aquela que as partes construíram. E como que o Ministério Público vem trabalhando nisso? Como que a gente vem se capacitando, primeiro, para promover essa virada de chave na nossa instituição, e segundo, para atuar de maneira técnica, de maneira transparente, de maneira realmente capacitada. O NUIPA, que é o Núcleo de Prática Autocompositiva do Ministério Público de São Paulo, foi criado pela PGJ, pela Procuradoria-Geral de Justiça, em 2017. Então, veja, não é um núcleo novo, né? Um núcleo que, no final desse ano, completa 8 anos de existência e deve, obviamente, também ao Ayrton, a sua criação, porque é um colega que há 20 anos faz mediação, né, dentro do Ministério Público. Então, a gente tem uma longa história. Gosto sempre de falar também da colega Mônica Loder, da colega Isabela Ripley, que são colegas que também começaram a mediação na área civil, dentro do Ministério Público. E desde lá, a gente vem trilhando um caminho para melhorar e ampliar. Então, hoje nós trabalhamos com práticas restaurativas, sobretudo na infância e juventude. Nós trabalhamos com mediação em causas criminais, no caso do núcleo Cantareira, que é o núcleo mais antigo, e também causas cíveis. Nós trabalhamos com negociação, no caso de interesses difusos e coletivos, sobretudo na área ambiental, e temos buscado cada vez mais, né, melhorar, aprimorar, especializar a atuação do NUIPA. Então, eu espero ter respondido. Acho que respondeu plenamente, doutora. Doutor, na resposta da doutora Bruna, ela mencionou o método da negociação, né? Da mediação, desculpe, da mediação. Pela sua experiência, quais são as qualidades exigidas para que o mediador, né, alcance êxito? Que características que ele deve ter? Ou qualquer pessoa pode desempenhar esse papel de mediador? Como é que o senhor vê esse ponto, doutor? Cláudio, o mediador, pela legislação brasileira, ele deve ser um profissional capacitado. A resolução 125 do CNJ estabelece que para ser mediador judicial, ele deve ser capacitado. A lei de mediação, ela trabalha também com o conceito de mediador judicial e extrajudicial. O entendimento hoje é de que tanto o mediador judicial ou extrajudicial, ele deve ser uma pessoa capacitada dos moldes da resolução 125 e também da resolução 118 do CNMP.
trazem conteúdos dessa capacitação. O mediador, ele é um técnico habilitado na comunicação. O direito americano entende que o mediador não precisa ter capacitação específica, porque entende que o mediador ele pode ter habilidades próprias desenvolvidas em outras áreas do conhecimento. Mas aqui no Brasil, o mediador tem que ter capacitação. E essa capacitação, ela envolve essa condição de um técnico habilitado na comunicação, porque ele vai desenvolver nas partes em conflitos esses mecanismos da fala respeitosa, da escuta e da construção de soluções respeitados os interesses e necessidades daqueles que estão envolvidos. O mediador, ele não indica solução. O mediador não indica qual é o melhor acordo. Ele trabalha ao lado das partes, das pessoas envolvidas no conflito, com o intuito de ajudá-las a encontrar uma solução que atenda de alguma forma ou a todos completamente, ou pelo menos daquilo que for razoável para ambos. Então, o mediador tem essa característica. Diferentemente, na legislação brasileira, nós temos o conciliador. O conciliador, pela legislação brasileira, ele trabalha em conflitos de ordem material, aspectos patrimoniais. Então, como a doutora Bruna já mencionou, nós temos os CEJUs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos. São órgãos do Poder Judiciário que funcionam muito bem na solução de conflitos, sobretudo no âmbito patrimonial. Então, um exemplo, no caso de um acidente de trânsito, que as pessoas tiveram danos materiais e não encontraram uma solução entre elas ou não estabeleceram um diálogo para encontrar a reparação de danos. Essas pessoas buscam o Centro Judiciário de Solução de Conflitos sem a necessidade de assistência de advogado, sem custo financeiro, e ali elas são conduzidas a sessões de conciliação. O conciliador, diferentemente do mediador, ele pode apresentar sugestões de solução, ele pode apresentar sugestões aos envolvidos para encontrar a melhor forma de resolver a questão. Mas é importante ressaltar que a formação deles, os cursos de formação, são únicos. Então, a pessoa faz curso de formação de mediador e conciliador ao mesmo tempo, mas tem esse viés de solução de conflitos no aspecto patrimonial, com essa atuação, não diria proativa, mas uma atuação integrativa do conciliador, diferentemente do mediador. Em ambos os casos, as soluções encontradas, elas têm um viés assim, de durabilidade, porque foram construídas pelas próprias partes. Perfeito. E essa sua resposta, doutor, me dá a oportunidade de apresentar a questão que a Thaís nos endereça. Ela pergunta o seguinte: existem impedimentos às práticas autocompositivas? Doutora Bruna, no campo penal, por exemplo, a gente sabe que o Ministério Público não faz acordo de não persecução penal em qualquer caso, né? Há matérias que o promotor não, vou buscar uma sentença judicial. Existem alguns temas para os quais a autocomposição não é indicada, ou qualquer tema pode ser colocado à mesa? Como é que a senhora responderia, Thaís? Cláudio, como eu mencionei a questão da obrigatoriedade na área penal, né? Então, quando a gente olha para o passado, o promotor de justiça, guiado pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, ele tinha que processar criminalmente, óbvio, né? Havendo justa causa para ação penal em todo e qualquer caso. O pêndulo da história, contudo, tem flexibilizado. Então, primeiro surge a transação penal, a suspensão condicional do processo, isso no âmbito dos juizados especiais criminais, e agora, mais recentemente, os acordos de não persecução penal. É óbvio que o legislador colocou algumas balizas que você menciona. O crime, por exemplo, não pode ter sido cometido com violência contra a pessoa. Existe uma pena máxima, uma pena mínima, que não pode ultrapassar 4 anos de reclusão. Não pode ter sido cometido em contexto de violência doméstica e familiar pela mulher. Enfim, existem outras balizas legais. Mas o importante é notar que o nosso legislador, e isso se dá, como eu disse, a esse movimento da história, ainda na área penal, que é uma área em que a gente nunca via possibilidade de negociação, começa a introduzir, né, e a fortalecer o papel negocial do titular da ação penal, que é o membro do Ministério Público. Na área civil, de igual forma, a gente vai ter a possibilidade de autocomposição e de negociação de maneira mais ampla,
né? Principalmente quando a gente está falando de interesses indisponíveis, como a Ayrton mencionou aqui, os interesses patrimoniais, disponíveis, os interesses patrimoniais. Mas mesmo nos interesses indisponíveis, e eu mencionei, por exemplo, que o NUIPA atua na área do meio ambiente, entende-se que é possível, sim, a autocomposição, desde que observadas também algumas balizas. O que eu acho que é importante em qualquer... e isso vai totalmente ao encontro disso que eu e o Ayrton a gente está falando. O que eu acho que é o maior impedimento para qualquer tipo de prática autocompositiva? A ausência de voluntariedade. Isso a gente vai ter que sempre respeitar, né? Então, a autocomposição, ela é um convite. Pela própria definição e natureza dela, ela nunca vai poder ser uma imposição. É óbvio que esse convite pode vir com um certo grau de convencimento, etc., mas a gente tem que respeitar a vontade das pessoas. A pessoa não pode entrar no processo autocompositivo sem querer estar ali, né? Claro. Ou então ele está fadado ao insucesso. E fora isso, assim, no caso dos interesses indisponíveis, como eu disse, a lei também vai colocar algumas questões ali, por exemplo, na área do meio ambiente, a gente tem que exigir a reparação do dano ambiental, né? Mas, de forma geral, na parte civil, a gente vai ter muito mais espaço para a autocomposição. Eu não sei se eu lembrei de tudo, mas nesse primeiro momento é isso. Acho que ficou claro, doutora. Eu vou aproveitar aqui uma nova pergunta que a Ju Páscoa nos apresenta e juntar um questionamento que me foi enviado antecipadamente. Ela deve estar preparando o programa agora, certamente não está nos acompanhando, a Júlia Veloso, da Band News. A Ju, que nos acompanha aqui, pergunta o seguinte: em que áreas o Ministério Público de São Paulo trabalha com a autocomposição? E a pergunta da repórter, doutora Ayrton, é a seguinte: em que casos que é mais frequente a utilização, né, da via negocial? Estamos falando o quê? Direito de família? Em que casos que mais frequentemente o Ministério Público adota essa via do diálogo? Cláudio, nós temos que observar um aspecto interessante nessa pergunta, que ela está direcionada à atuação específica do Ministério Público de São Paulo. Sim. Então, o Ministério Público, como a Bruna já mencionou, ele atua na chamada justiça penal negociada, que é essa justiça penal que tem a transação penal, suspensão condicional do processo, que tem a delação premiada, que tem um acordo de não persecução penal. Em todas essas hipóteses, o Ministério Público atua como negociador. Ele está negociando uma proposta ou de pena ou uma proposta de condições de suspensão condicional do processo. E essa posição de negociador, como a Bruna mencionou, ela tem limites impostos pela lei. Existem atuações direcionadas de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Mas, observe, existe uma outra área de atuação do Ministério Público, fora desse ambiente judicial, que é a atuação em procedimentos extrajudiciais que o Ministério Público conduz. Então, o Ministério Público na área civil, a Bruna terá condições, com certeza, de trazer muitos e muitos exemplos da atuação dos chamados NUIPA cíveis, dos núcleos de práticas autocompositivas do Ministério Público, no âmbito civil. E aí sim, tem procedimentos de família, tem procedimento envolvendo os idosos, tem procedimentos envolvendo infância e juventude, em que o Ministério Público, inclusive, o Ministério Público atua com justiça restaurativa desses procedimentos. Vejam, é uma atuação extrajudicial. E nós temos uma atuação extrajudicial também do Ministério Público com o projeto Cantareira em conflitos originados de infrações penais de menor potencial ofensivo. Sim. Essas infrações em que nós temos um oponente importante, que é a relação continuada, ou seja, conflitos penais já judicializados, vamos chamar assim, mas já institucionalizados através de um inquérito policial, de um termo circunstanciado, em que nós temos aí as pessoas envolvidas num delito de menor potencial ofensivo e que tenham, por exemplo, o componente de relação continuada, porque tem relação de vizinhança, porque tem relação familiar, ou porque trabalham na mesma empresa, ou porque estudam na mesma escola. E o Ministério Público
ele atua nesses conflitos aplicando a mediação para encontrar uma solução adequada do conflito. Veja que não é uma atuação voltada para a solução criminal propriamente dita. Não sei se eu estou conseguindo ser claro nessa minha Está exposição. sendo claro. Nós não estamos buscando uma pena ou adequada nessa atuação da mediação, mas nós estamos atuando no conflito. O que originou aquele crime de ameaça, aquele crime de lesão corporal? O que continua incentivando essas pessoas a terem esse conflito? Ele já está institucionalizado através da atuação do Estado, mas nós precisamos atuar nesse conflito de uma forma cidadã. Então, o Ministério Público, hoje de São Paulo, ele atua em todas essas frentes, em negociações, em ações já judicializadas, atua em procedimentos extrajudiciais, tanto no âmbito civil, no âmbito da família, idosos, infância e juventude, mas também no âmbito criminal, atuando com que viés? O viés de encontrar uma solução, auxiliar as pessoas a encontrar uma solução adequada para o conflito. Não sei se eu consegui responder, Cláudio. Conseguiu, plenamente, doutor. Eu quero registrar aqui a participação do Almeida, que cita o seguinte: a voluntariedade e a autonomia das partes são primordiais para a autocomposição. Um comentário que a doutora Bruna já fez aqui, né? E ele chancela acertadamente. Doutora, eu quero que a senhora, se tiver fácil a resposta, diga telegraficamente, na área da tutela coletiva, qual que é a área, né, em que a técnica da autocomposição é mais utilizada, porque, na sequência, eu quero ouvir tanto a senhora quanto o doutor Ayrton a respeito de um questionamento que nos foi enviado pelo Fausto Macedo, jornalista do Estado de São Paulo. Ele diz o seguinte: doutores, se o judiciário desse respostas mais céleres, a necessidade de acordo seria reduzida. O que tem a comentar sobre isso? Primeiro, a resposta em relação à área, doutora, e depois vamos responder ao Fausto Macedo, por gentileza. Eu vou tentar ser bem rápida, mas eu lembrei de uma coisa que eu queria ter falado. A gente extrapola o tempo. Isso. Você me perguntou, e aí foi isso que eu esqueci de responder. Você falou assim: tem algum tipo de conflito que de antemão não é aplicado à autocomposição? E tem uma frase que a gente costuma dizer muito, né? Então, que quanto maior o conflito, maior o potencial autocompositivo. Então, os maiores conflitos, aqueles mais cabeludos, aqueles que as pessoas olham e dizem, gente, isso aqui não vai dar jeito nunca, é ali que a gente, e aí vem a virada de chave, olhar o conflito como oportunidade, é ali que a gente... Por área, a gente conseguiria, olha, meio ambiente é o que tem mais... Dentro do Ministério Público de São Paulo, hoje, na área de fusos, é meio ambiente, que vem sob a coordenação da colega Tatiana Serri, também do Luiz Fernando Rocha, que é nosso coordenador do civil. Mas nós já tivemos também resoluções significativas de conflito na área da habitação e urbanismo, aí eu dou o exemplo do Marielle Vive, em que as coordenadoras do NUIP atuaram ativamente também para a resolução daquele caso. E eu enxergo, e aí eu vou falar da atuação da colega também, Patrícia Leitão, que está na Promotoria de Justiça do Consumidor da capital, que tem atuado de maneira também autocompositiva nos casos concretos do consumidor. Então, a gente também tem tido uma atuação autocompositiva em difusos, bem significativa também no consumidor. Quanto à pergunta, né, do jornalista do Estadão, eu não acho que essa afirmação é verídica. Por quê? Porque, ainda que o processo judicial fosse mais rápido, ele continuaria sendo um tipo de heterocomposição, a dizer a resposta dada por um terceiro em relação ao conflito entre as duas pessoas. Por isso que eu disse, independente do tempo, né, cronológico, da gente olhar se passou 2 meses, 2 anos, 20 anos, a gente tem que pensar no grau de satisfação das pessoas. E isso é quase impossível que uma sentença judicial, ainda que rápida, confira o mesmo grau de satisfação, a mesma vontade de cumprir. Por quê? Porque a lógica é de ganhar e perder, né? Do que ganhou e do que perdeu. E que se elas se envolverem na resolução daquilo, o grau de satisfação, o cumprimento do acordo é muito... E veja, a reparação, a restauração das relações. Principalmente quando a gente fala em relações continuadas, como família, vizinhança, etc., o potencial da autocomposição é muito amplo, porque ela restaura
relacionamentos, e são relacionamentos de caráter duradouro. Isso uma sentença judicial muito provavelmente não vai conseguir fazer. Entendi. Doutor, eu acho que o Fausto parte de uma constatação, eu estou chamando aqui de constatação, mas me corrijam se eu estiver equivocado, que existe uma certa morosidade do sistema judiciário brasileiro, até pelos vários graus de recurso, inúmeras possibilidades de recurso, né? Isso parece óbvio, né? Mas a doutora Bruna salienta aqui que a questão fundamental não é essa, a questão fundamental é que, pela via negocial, a gente tem a adesão das partes, né? A solução que é ali negociada, portanto, ela é mais duradoura. Mas como é que o senhor responde a esse questionamento do Fausto Macedo, do Jornal Estado de São Paulo? Aliás, sede do jornal fica pertinho da sua promotoria. Bom, primeiro eu queria fazer um copia e cola da resposta da Bruna, né? Eu acho que ela já dimensionou totalmente a nossa visão a respeito da solução mais rápida. Quando nós olhamos uma solução mais rápida, é mais rápida para quem? É mais rápida para a parte ou é mais rápida para o Estado? O Estado que quer se desvencilhar logo de um processo, dando uma decisão rapidíssima, mas trazendo desconforto às pessoas, porque pelo menos uma das partes não foi atendida, né? Ou reconhecidamente não teve suas expectativas atendidas. Essa questão de solução adequada me leva a pensar que o importante é que o Estado seja ágil nesse chamamento das pessoas para resolver um conflito. Mas esse chamamento não deve implicar necessariamente numa decisão. O que nós podemos ter é uma rapidez no chamamento e no fornecimento rápido dos serviços mais adequados para encontrar a solução. Então, como quem diz, estamos prestando atenção no seu caso. Essa resposta tem que ser rápida. Exatamente. E outra, chamamos a pessoa rapidamente para ser atendida e já podemos colocar esses mecanismos autocompositivos à disposição das pessoas. Então, seria um atendimento mais amplo de mediação, de autocomposição. Agora, isso varia muito, Cláudio, de lugar para lugar, de comarca para comarca, isso varia muito de estado para estado, né? Nós temos no estado de São Paulo um perfil populacional que reflete muito nos serviços do Estado. Então, o Estado tem carências para atender a população, entre outros aspectos, pela quantidade, pela demanda desses serviços. Mas quando o Estado pode agir rapidamente, colocando serviços, não só judiciais, mas outros serviços de atendimento à população, por exemplo, Poupa Tempo, Sejusc, outros organismos que podem oferecer serviços à população de solução de conflitos. Então, observe, eu acho que o prisma está no atendimento rápido e colocar à disposição das pessoas todos esses mecanismos. E não concentrar tão somente no mecanismo judicial de decisão, porque esse, como a Bruna já mencionou, ele não é um mecanismo do mais adequado, porque nós teremos o chamado perde-ganha, né? que sempre traz uma insatisfação. Perfeito. Cláudio, desculpa, deixa eu até dizer, nós temos... Doutora, só um minutinho, doutora. Eu preciso fazer uma correção aqui, eu cometi um equívoco, a jornalista da Band News é a Júlia Castelo, eu falei Veloso, mas é Júlia Castelo. Pois não, doutora, pode falar. Eu ia dizer que nós temos, aí sim, nós temos dados, muitos dados do número crescente de produtividade judicial. Todo ano sai, o judiciário cada vez mais decide mais, sentencia mais, e o nível de satisfação da população com o judiciário continua as mesmas, a gente, nesses lugares comuns, a gente continua ouvindo reclamação da morosidade da justiça, a gente continua ouvindo. E aí, quando a gente começa a entender, e é isso que o Ayrton trouxe, é muito valioso, essa lógica de silenciamento que existe, e a gente que trabalha com atendimento à vítima, ouve muito. Quando a gente faz um atendimento, que a gente escuta o que a vítima tem a dizer, ela fala, nossa, tudo que eu queria era que alguém me ouvisse, né? Que alguém escutasse, que alguém olhasse para mim, que alguém deixasse... E quantas audiências, hein, Ayrton, eu já ouvi, principalmente criminal, a parte faz assim, posso contar do começo, doutor? E a gente fala, não pode, né? Porque aqui dentro dessa lógica
a gente só tem 30 minutos para fazer essa audiência, então não pode contar no começo. Então, muitas vezes é isso, a lógica de silenciamento do Poder Judiciário que acaba fazendo com que os juízes estão produzindo cada vez mais, mas continua havendo essa insatisfação da população. E é por isso que a gente diz que a ótica tem que ser outra, né? Perfeito. Eu vou pedir agora, doutores, uma certa brevidade nas respostas, porque senão a gente não vai conseguir atender todo mundo. Vejo aqui que o doutor Arthur nos encaminhou uma pergunta, doutor Arthur Lemos, secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Aliás, tomo essa pergunta como uma advertência, porque ele já havia me enviado pelo WhatsApp, eu ainda não fiz a pergunta, não consegui fazer, e ele colocou agora aqui no chat. Então, vamos ter que responder de qualquer jeito. Mas antes de responder ao doutor Arthur, que agradeço o prestígio, ele está nos acompanhando aqui, para a gente é uma imensa honra ter a audiência do doutor Arthur, eu quero apresentar ao doutor Ayrton um questionamento que me foi enviado mais cedo pelo Felipe Souza, que é um jornalista da TV Globo, que não deve estar nos assistindo nesse momento, que ele está preparando o SP2, mas a pergunta do meu amigo Felipe é a seguinte: como viabilizar o acordo se a outra parte é o governo? Tem muito isso no Brasil, né? Boa parte das demandas judiciais, você tem num dos polos o Estado, né? Aí a gente está falando de uma relação entre desiguais, né? O cidadão e o governo. Como é que se encaixa a autocomposição num cenário desse, doutor? Cláudio, realmente essa foi uma grande barreira que nós que estudamos a aplicação desses meios autocompositivos observamos no passado. Hoje nós temos notícia de que vários órgãos públicos desenvolvem nas suas demandas, aceitam nas suas demandas a atuação de um negociador para encontrar uma solução. Eu até posso afirmar que existem muitas empresas públicas, autarquias, que utilizam mecanismos autocompositivos, primeiro com o cidadão e depois no eventual processo para buscar uma solução mais adequada. Isso nem sempre ocorre, é verdade, né? Porque o Estado tem essa postura já tradicional de deixar para o judiciário decidir e como muitos falam, né? Empurrando para frente a sua responsabilidade com recursos, etc., para deixar para uma última instância assumir essa responsabilidade, sem contar também o grande benefício dos precatórios, né, que nós temos também com essa visão de que é uma outra dificuldade do cidadão receber aquilo que lhe é devido do Estado. Mas já temos notícia da atuação, como eu disse, de empresas públicas, autarquias públicas, com a utilização de mecanismos negociais, não só nos seus processos, mas extrajudicialmente, para evitar uma demanda judicial. Eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu fui no evento e me surpreendi como a administração pública está usando a arbitragem para solucionar os seus conflitos. A arbitragem, como a Bruna já mencionou, é um procedimento heterocompositivo em que nós temos a decisão através de um terceiro. Mas só o fato de a administração pública aceitar a participação desse terceiro capacitado para julgamento, que em alguns casos será até mais rápido que o judiciário, já me parece que nós estamos num processo também de envolvimento do Estado de solucionar esses conflitos de maneira mais séria. Temos um caminho muito longo a percorrer nessa área, sem dúvida, muito longo. É um processo de desenvolvimento, mas que tem interesse, né? Pode ser que nós temos um interesse primordial de algumas áreas do governo de não querer resolver uma responsabilidade, por exemplo, patrimonial evidente. Mas nós temos notícia também de que, só para concluir, você tinha pedido para a gente ser um pouquinho mais sério, mas é difícil o promotor falar rápido, né? Mas nós temos também notícia de que alguns incidentes envolvendo a administração pública, com danos evidentes à população, de a própria administração criar mecanismo de reparação de danos. Então, isso é uma demonstração que o Estado também está caminhando nesse sentido. Perfeito.
Eu só registro que a difusão do mecanismo das ouvidorias, né, que a gente vê aí, já aponta esse caminho. Eu vou insistir mais uma vez, eu peço brevidade, porque a gente corre o risco, se estourar o nosso tempo, da transmissão cair. E ainda tem algumas perguntas a apresentar a vocês. Doutora, quero apresentar o questionamento do doutor Arthur, o secretário do Conselho Superior. Ele pergunta o seguinte: seria adequado e oportuno termos NUIPAs regionais pelo Estado, ou a estrutura central se mostra suficiente? Como é que a senhora pode responder ao doutor Arthur, doutora Bruna? Quero começar agradecendo também ao doutor Arthur pela audiência e também, na semana passada, fez uma menção ao trabalho do NUIPA na reunião do Conselho Superior, com grande entusiasmo que, né, nós sabemos que ele vem acompanhando aí, e ele mesmo, conforme disse, um entusiasta das práticas autocompositivas. O NUIPA, hoje, ele tem a estrutura do NUIPA Central, que funciona junto ao Centro de Apoio Civil, a Procuradoria-Geral de Justiça, e tem os NUIPAs locais. Então, nós temos NUIPAs regionalizados, o Ayrton é o coordenador do NUIPA Santana, né, que é o Projeto Cantareira, que é o mais antigo dentro do Ministério Público de São Paulo. Nós temos no NUIPA Cível também em Barueri, em Marília, em Campinas. Então, temos já NUIPAs locais, o NUIPA Infância e Juventude, que trabalha com justiça restaurativa, está em 17 comarcas, 34 municípios do estado. Então, hoje, nós trabalhamos com a criação de células locais, em que as promotoras e os promotores de justiça das respectivas comarcas quem conduzem a aplicação das práticas autocompositivas diferentes. E me parece que é uma boa estrutura, é uma estrutura que foi idealizada lá em 2017, contando com a participação também do Ayrton na resolução que cria o NUIPA, e que prevê o seu funcionamento exatamente através de núcleos locais e regionais. Então, o NUIPA Central auxilia esses núcleos, mas hoje esses núcleos já existem em várias comarcas do estado. Perfeito. Doutor, a última questão para o senhor, que a gente já está caminhando para o encerramento aqui da nossa live, um comentário da Elizabeth. Ela diz o seguinte: a mediação envolve uma parte mais humanística, né? É uma afirmativa que ela está fazendo. E eu queria que o senhor comentasse isso brevemente, porque parece mesmo que a prática da autocomposição dá uma dimensão mais humana na busca da resolução de conflitos. Eu queria que o senhor respondesse isso e aproveito já, doutor, para me despedir do senhor, agradecendo imensamente pela sua participação. Para mim foi um imenso privilégio estar com o senhor hoje aqui, viu, doutor? Cláudio, essa satisfação, me permite, acima de tudo, é nossa, tá? Tendo essa oportunidade de participar desse programa. Olha, eu diria para a Elizabeth que ela fez uma observação corretíssima. Isso quer dizer que a mediação, ela destaca os valores humanos, ela faz com que os nossos valores humanos de respeito, de consideração, de empatia, eles se destaquem para que nós possamos encontrar uma solução. Nós não vamos deixar de lado os nossos interesses, as nossas necessidades, mas nós vamos mensurar isso com também as necessidades e interesses da outra pessoa, olhando para a outra pessoa como um ser tão importante como nós nos consideramos. Então, eu acho que a Elizabeth fez uma observação muito própria. E, mais uma vez, muito obrigado, Cláudia, satisfação imensa de participar desse programa, sobretudo com a companhia da nossa querida amiga Bruna. E é para a doutora Bruna que vai a pergunta final aqui da nossa live. Doutora, na verdade não é bem uma pergunta, eu gostaria que a senhora anunciasse, essa é a novidade que nós trazemos nessa live, a campanha que vem por aí. Quando o agosto chegar, o Ministério Público de São Paulo vai lançar uma campanha para tentar difundir mais, né, o papel do NUIPA, o que o NUIPA faz aqui no âmbito da nossa instituição e de que forma que essas práticas autocompositivas podem auxiliar, né, tanto aos cidadãos como os próprios promotores de justiça. Doutora, por gentileza, fala brevemente sobre a campanha que a gente lança no mês que vem. Bom, como o Cláudio adiantou, e também já vou encerrar agradecendo ao Ayrton, ao Cláudio pela participação, pela realização desse programa, e porque, em parceria, como sempre, com a comunicação, tem realizado um trabalho, né, exemplar. Nós estamos tentando divulgar mais o trabalho do NUIPA, e a partir do mês de agosto haverá uma série, né, de vídeos curtos falando um pouco sobre autocomposição. Então,
Quando a gente fala em autocomposição, não é tradicionalmente o que se pensa quando se pensa em Ministério Público. Mas, como a gente falou um pouco aqui hoje, o Ministério Público atua, sim, de maneira autocompositiva, em diversas técnicas autocompositivas, e esses vídeos vêm para divulgar esse trabalho, com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, da comunicação, para que tanto os colegas, né, isso é, os membros do Ministério Público, também os integrantes e servidores do Ministério Público, quanto o público externo, possam conhecer um pouco dessa faceta do Ministério Público. Aproveito para dizer que no dia 26 de agosto e 11 de setembro também teremos 2 eventos em parceria com a Escola Superior do Ministério Público, também para falar de autocomposição capitaneada, titularizada pelo Ministério Público de São Paulo. Perfeito, doutora. Assim como agradecer o doutor Ayrton, agradeço a senhora imensamente. Foi um privilégio estar com a senhora aqui nesse fim de tarde para a gente falar desse aspecto tão importante, né, da atuação do Ministério Público de São Paulo. E queria dar em primeira mão aqui para o público que nos acompanha que o mote dessa campanha que a doutora Bruna anunciou é o seguinte: a via do entendimento é sempre o caminho mais eficaz. Eu agradeço mais uma vez ao doutor Ayrton, que é um verdadeiro ícone do Ministério Público de São Paulo, quando a gente trata do tema, né, que nós examinamos na tarde de hoje. Agradeço imensamente a doutora Bruna Varejão, uma jovem promotora muito talentosa, e eu estou aqui só replicando comentários que eu ouço, né? Não é um elogio original, né? A senhora é realmente muito talentosa, doutora, mas agradeço, ao final, o público que nos acompanhou. E mais uma edição do Fala MPSP, que tem como propósito proporcionar esse contato direto entre os membros do Ministério Público de São Paulo, o maior do Brasil, e a opinião pública. Daqui a 1 ou 2 meses, nós voltamos, né, com mais novidades para vocês, tratando de temas importantes, que são das atribuições do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado e um abraço a todos.